A tarde em Lisboa estava ensolarada, e eu caminhava pelas ruas de Alfama, sentindo o calor do sol na pele. A vida parecia passar lentamente, como um fado tocando ao fundo. O casamento se tornará uma rotina sem graça, e eu ansiava por algo mais. O desejo de atenção e conexão emocional crescia dentro de mim, mas o medo de ser julgada me paralisava. Decidi que precisava de ajuda. Não era fácil abrir-me com homens, ainda mais em um momento tão vulnerável. Encontrei-me com 3 deles em um café acolhedor, onde o aroma do café fresco misturava-se ao cheiro de pastéis de nata. A mesa redonda parecia pequena para tantas emoções, mas ali estava eu. Estou passando por um momento difícil, comecei, hesitante. As palavras saíram como um sussurro. Um dos homens olhou para mim com empatia. Todos enfrentamos desafios, ele disse suavemente. Outro acrescentou, às vezes, compartilhar alivia a carga. A atmosfera tornou-se mais leve à medida que eles se dispuseram a ouvir. Um dos homens começou a contar sua história pessoal. Ele falou sobre uma perda que o marcou profundamente e como isso moldou sua vida nos últimos anos. A sinceridade dele tocou-me, era raro encontrar alguém disposto a abrir-se assim. O outro homem revelou um segredo inesperado, havia se separado recentemente e sentia-se perdido em meio à nova realidade. As palavras deles ressoavam dentro de mim, e percebi que não estava sozinha em minha busca por conexão. Havia algo reconfortante na vulnerabilidade compartilhada. Contudo, o receio ainda pairava no ar como uma sombra. O olhar crítico da sociedade sempre esteve presente em minha mente. A conversa tomou um rumo inesperado quando um dos homens fez uma proposta inusitada: e se fizermos algo diferente? Que tal explorarmos juntos as belezas de Lisboa? Sem julgamentos. Olhei para ele, intrigada pela ideia que desafiava todas as convenções que conhecia. O coração acelerou ao imaginar essa nova aventura, mas a razão sussurrava dúvidas em meu ouvido. E se isso complicasse ainda mais minha vida? Contudo, havia algo irresistível na possibilidade de escapar da monotonia e viver experiências novas. Podemos nos encontrar amanhã à tarde, ele sugeriu com um sorriso encorajador. Eu hesitei por um instante, a ideia parecia tanto atraente quanto aterrorizante. Afinal, o que significaria para mim essa nova conexão? Enquanto deixávamos o café, as ruas vibrantes de Lisboa pareciam prometer novas descobertas e emoções ocultas à espera de serem reveladas. O sol começava a se pôr atrás dos edifícios antigos, tingindo o céu com tons alaranjados e rosados. Eu sabia que aquela proposta mudaria tudo, uma pequena chama acendeu-se dentro de mim diante da possibilidade do desconhecido. O futuro permanecia incerto, mas a ideia de buscar novos laços emocionais me intrigava mais do que qualquer coisa que já havia experimentado antes. Enquanto caminhava pelas ruas de Lisboa, o coração pulsava com a expectativa do que estava por vir. O ar fresco da tarde envolvia-me, misturando-se aos aromas das bancas do mercado da Ribeira. Cada passo parecia levar-me para mais perto de algo que eu não conseguia definir, mas que me atraía irresistivelmente. O encontro anterior com os homens deixou uma marca em mim. As conversas fluíram, revelando vulnerabilidades inesperadas. Um deles, ao compartilhar sua história de perda, tocou em algo profundo dentro de mim. O outro, com seu humor sutil, trouxe um alívio momentâneo para as tensões que me cercavam. A cada interação, a ideia de formar laços mais profundos tornava-se mais tentadora. Naquela noite, decidi encontrar-me novamente com eles. O local escolhido foi um bar no bairro Alto, conhecido por sua atmosfera vibrante e música ao vivo. Ao entrar, o som dos instrumentos ecoava no ar e a energia era contagiante. Sentei-me à mesa e aguardei ansiosamente pela chegada deles. Quando finalmente chegaram, percebi que havia uma conexão palpável entre nós. As conversas começaram leves, mas logo se tornaram mais íntimas. Um dos homens revelou suas inseguranças sobre o futuro e como se sentia preso em sua rotina diária.
Outro falou sobre suas aspirações artísticas e como a vida o havia afastado de seus sonhos. A vulnerabilidade deles despertou algo em mim. Eu também carregava medos e anseios não ditos. A cada palavra trocada, a distância entre nós parecia diminuir. Havia um entendimento silencioso que crescia na mesa. Conforme a noite avançava, as risadas tornaram-se mais frequentes e as trocas de olhares mais intensas. Um momento particular ficou gravado na memória. Um sorriso cúmplice se formou entre dois de nós enquanto falávamos sobre nossas experiências passadas. O calor da conexão era palpável. Foi então que a conversa tomou um rumo inesperado. Um deles se inclinou para mim e disse: "Você é diferente do que eu esperava." As palavras reverberaram em minha mente como um eco suave. Antes que pudesse responder, ele se aproximou ainda mais e nós nos beijamos. O mundo ao nosso redor pareceu desaparecer por um instante, tudo que restou foi aquele momento compartilhado. O beijo foi uma mistura de emoções, desejo, medo e uma liberdade recém-descoberta. Após nos afastarmos lentamente um do outro, percebi que havia ultrapassado uma linha invisível que nunca pensei em cruzar. A noite continuou com conversas animadas e risadas despreocupadas, mas algo dentro de mim começou a mudar. A ideia de trair meu marido pairava sobre minha mente como uma nuvem escura, e eu sabia que havia consequências por trás daquela busca por conexão emocional. Quando finalmente deixamos o bar juntos, o ar noturno parecia carregado de promessas e incertezas ao mesmo tempo. A tensão entre nós era palpável, cada passo na calçada ecoava minhas dúvidas internas. Eu estava dividida entre a excitação do novo e a lealdade ao antigo, os sentimentos conflitantes começaram a pesar sobre mim como uma âncora pesada no fundo do mar da minha consciência. Com isso em mente, voltei para casa naquela noite sem saber o que esperar do amanhã ou como tudo isso mudaria minha vida para sempre. Aquela noite em casa foi marcada por um silêncio opressivo. O som do relógio na sala parecia ecoar, cada tic-tac ressoando como um lembrete das minhas escolhas. O peso da culpa se misturava com a excitação do que havia acontecido. Eu tentava me concentrar nas pequenas coisas, como o cheiro do café que ainda pairava no ar, mas minha mente estava longe, perdida nas lembranças dos momentos compartilhados. No dia seguinte, decidi me encontrar com um dos homens. A conversa fluía naturalmente entre nós, como se já nos conhecêssemos há anos. Ele olhou nos meus olhos e disse algo que me pegou de surpresa: "Eu não consigo parar de pensar em você." O coração disparou ao ouvir aquelas palavras. Era uma confissão simples, mas carregada de emoção. O medo de me deixar levar por esse novo sentimento se misturava com a esperança de encontrar algo mais profundo. Enquanto caminhávamos pelas ruas de Lisboa, as cores vibrantes da cidade pareciam refletir o turbilhão dentro de mim. As conversas sobre a vida e as experiências pessoais nos aproximavam cada vez mais. Um momento de silêncio se instalou entre nós e, sem pensar, nossos lábios se encontraram. Foi um instante fugaz, mas intenso, uma mistura de desejo e medo que me deixou atordoada. Aquele beijo não era apenas uma troca de carinho, era uma confirmação do que eu realmente desejava. Mas logo a culpa voltou à tona, como uma sombra pairando sobre mim. O pensamento do meu marido e da vida monótona que levávamos juntos me fazia hesitar. Eu sabia que estava cruzando uma linha tênue entre o desejo e a traição. Ainda assim, não conseguia ignorar o quanto aquele homem parecia entender minha busca por conexão emocional. Ele falava sobre seus próprios medos e inseguranças, revelando-se vulnerável diante de mim. Isso apenas intensificava o meu conflito interno. Eu queria mais dele, mas o peso da traição era um fardo difícil de carregar. Depois daquele encontro, voltei para casa com a mente agitada e o coração acelerado. A rotina diária parecia ainda mais insuportável após ter experimentado a liberdade emocional que aqueles momentos proporcionavam. A ideia de continuar a viver sem essa nova conexão parecia insuportável. Naquela mesma noite, recebi uma mensagem inesperada dele: "Podemos nos encontrar novamente? Preciso falar sobre o que aconteceu."
Meu coração disparou ao ler aquelas palavras, a expectativa misturou-se à ansiedade. Eu sabia que precisava tomar uma decisão sobre o futuro das minhas relações. Mas antes que eu pudesse responder, um evento inesperado ocorreu. Meu marido chegou em casa mais cedo do que o habitual. Ele parecia diferente, ou havia algo em seu olhar que não conseguia decifrar. A tensão no ar era palpável enquanto ele se aproximava de mim. Precisamos conversar, ele disse com seriedade na voz. O meu estômago revirou ao ouvir aquelas palavras. O futuro parecia incerto diante daquela situação inesperada, tudo estava prestes a mudar novamente e eu não sabia como lidar com isso. A tensão pairava no ar, e eu sabia que precisava enfrentar o que estava prestes a acontecer. Olhei para ele, tentando decifrar suas intenções. A noite anterior ainda ecoava na minha mente, cada momento gravado como uma lembrança vívida. Precisamos conversar, ele repetiu, agora com um olhar mais suave. Sobre o quê? Perguntei, tentando manter a calma. Meu coração batia acelerado, e a incerteza me envolvia como uma névoa densa. Ele hesitou, como se as palavras estivessem presas na garganta. Sobre nós, disse-ele finalmente, deixando claro que a conversa não seria fácil. Eu sabia que havia algo mais profundo entre nós, mas a ideia de expor isso me aterrorizava. O medo de estragar tudo me paralisava. Eu não quero complicar as coisas, respondi, tentando desviar do assunto. Mas ele não se deixou levar por essa tentativa de evasão. Mas já está complicado, ele insistiu. Passamos a noite juntos e não podemos ignorar isso. O peso das suas palavras caiu sobre mim como uma bomba. Ouvindo isso, uma onda de culpa me invadiu. O que eu estava fazendo? A vida que construí parecia distante e irreconhecível agora. Eu havia buscado atenção e conexão emocional, mas o que havia encontrado? Um emaranhado de sentimentos conflitantes. Ele continuou, eu sinto algo por você. O olhar dele era intenso e sincero. Aquela declaração me deixou sem palavras. Uma parte de mim queria corresponder ao seu sentimento, mas outra parte gritava para eu voltar à realidade. O que você espera que eu diga? Perguntei, buscando clareza em meio à confusão emocional. Ele respirou fundo antes de responder. Não sei ao certo, admitiu ele. Mas não posso continuar assim sem saber onde estamos. Suas palavras ressoaram em mim, fazendo-me refletir sobre minha própria situação. Enquanto tentávamos encontrar um caminho entre nossos sentimentos e nossas vidas complicadas, um mal-entendido surgiu no ar. Um dos outros homens apareceu inesperadamente na porta do café onde estávamos conversando. O olhar surpreso dele ao nos ver juntos fez meu estômago revirar novamente. Desculpe interromper, disse ele com um tom tenso na voz. Mas precisamos falar também. A tensão aumentou instantaneamente, agora éramos três em um jogo emocional complexo. O homem ao meu lado olhou para mim com uma expressão que misturava confusão e frustração. Eu podia sentir os olhos dos dois sobre mim, esperando uma resposta ou uma decisão da minha parte. Isso não é o que parece, tentei explicar, mas as palavras soaram vazias diante da realidade da situação. A conversa rapidamente se transformou em um embate silencioso entre eles enquanto eu lutava para encontrar uma saída daquele labirinto emocional em que me metera. Cada segundo parecia se arrastar enquanto as consequências das minhas escolhas começavam a se manifestar diante de mim. A manhã seguinte chegaria com suas dúvidas e medos ainda mais intensos do que antes, e eu sabia disso profundamente no meu íntimo enquanto observava os dois homens trocando olhares carregados de significados ocultos e expectativas frustradas. A tensão pairava no ar, como uma nuvem pesada que ameaçava desabar a qualquer momento. Enquanto os dois homens trocavam olhares, eu me sentia cada vez mais distante, presa em um turbilhão de emoções contraditórias. O peso da traição começava a se manifestar em meu peito, e a ideia de voltar para casa me parecia uma tarefa quase impossível. Você está bem? Um deles perguntou, quebrando o silêncio constrangedor.
Eu apenas assenti, mas as palavras que não consegui pronunciar ecoavam em minha mente. O que eu realmente queria? A conexão emocional que busquei parecia agora um fardo, e o medo de magoar meu marido crescia. A conversa fluiu lentamente, como um rio que hesita em seguir seu curso. Um dos homens compartilhou uma história sobre sua infância, sobre como se sentiu abandonado por aqueles que amava. Suas palavras ressoaram dentro de mim, fazendo-me refletir sobre minha própria vida. O outro homem, por sua vez, falava sobre suas frustrações profissionais e a busca por algo mais significativo. Eu me vi ali, entre dois mundos, o lar monótono e as promessas de algo novo e vibrante. Enquanto eles falavam, minha mente vagava para os momentos em que tudo parecia mais simples. As risadas compartilhadas com amigos em cafés do bairro Alto e as tardes ensolaradas no mercado da Ribeira me pareciam distantes. Era difícil acreditar que eu tinha deixado tudo isso para trás em busca de uma conexão que parecia tão efêmera. Uma amiga me enviou uma mensagem durante aquele encontro. Como você está? O texto apareceu na tela do meu celular como um lembrete cruel da realidade a qual eu pertencia. Hesitei antes de responder, o peso da verdade estava prestes a se tornar insuportável. Você não precisa decidir agora, disse um deles suavemente, como se tivesse lido meus pensamentos. Mas a verdade era que eu já havia tomado decisões sem perceber. Cada momento passado com eles era uma escolha contra o meu casamento entediante. O clima mudou quando um deles fez uma proposta inesperada. Por que não viajamos juntos um fim de semana? Apenas nós três. A ideia parecia absurda e sedutora ao mesmo tempo, a possibilidade de escapar daquela realidade me atraía como um imã. Mas logo percebi que essa viagem poderia ser o passo final para cruzar uma linha da qual não haveria retorno. Isso não é certo, murmurei quase inaudivelmente, mas a dúvida persistia dentro de mim. A ideia de se afastar do cotidiano e explorar novas possibilidades era tentadora demais para ignorar. No fundo do meu coração, sabia que precisava tomar uma decisão clara antes que as coisas saíssem ainda mais do controle. As mensagens da amiga continuavam a piscar na tela do celular, cada uma delas trazendo à tona questões sobre quem eu realmente era e o que desejava para minha vida. Finalmente, quando achei que poderia encontrar alguma clareza na conversa confusa ao meu redor, recebi outra mensagem inesperada: precisamos conversar. Meu coração disparou ao ler aquelas palavras, não sabia exatamente quem estava enviando aquilo e o peso daquilo me atingiu como um soco no estômago. Aquela mensagem trouxe à tona todas as minhas inseguranças e medos sobre o futuro. Seria hora de encarar as verdades ocultas ou continuar vivendo nesse labirinto emocional? O som do meu coração ainda ecoava em meus ouvidos quando decidi responder à mensagem. Onde você está? Digitei, hesitante. A resposta veio rapidamente: no nosso lugar. O que isso significava? O nosso lugar era um café escondido no bairro Alto, onde as luzes eram suaves e as conversas, profundas. Aquela resposta me fez refletir sobre tudo o que havia acontecido até ali. Eu estava em uma encruzilhada emocional, e cada escolha parecia levar a um novo labirinto. O peso da traição me acompanhava como uma sombra. Eu sabia que precisava decidir entre o conforto do meu casamento e a autenticidade das novas relações que havia cultivado. Enquanto caminhava pelas ruas de Lisboa, as memórias dos últimos meses inundavam minha mente. As conversas no mercado da Ribeira, os risos compartilhados e os olhares que falavam mais do que palavras. Cada momento parecia ter sido um fio que me afastava da vida monótona que levava. Mas agora, com a mensagem em mãos, sentia o peso das consequências se aproximando. Cheguei ao café e vi um dos homens sentado à mesa, olhando pela janela. O ar estava carregado de expectativa e ansiedade. Você veio, ele disse ao me ver entrar, com um sorriso que não conseguia disfarçar a preocupação em seu olhar. Precisamos conversar, respondi, sentando-me à sua frente. O ambiente ao nosso redor parecia se dissipar enquanto eu tentava encontrar as palavras certas para expressar o turbilhão de sentimentos dentro de mim.
Ele começou a falar sobre como tinha sentido minha falta, sobre como nossas conversas tinham mudado sua perspectiva de vida. Mas eu sabia que precisava ser honesta sobre meus próprios sentimentos e dilemas. Estou perdida, confessei. Não sei como lidar com tudo isso. A conversa fluiu entre nós, mas conforme as palavras saíam, percebi que havia mais em jogo do que apenas nossos sentimentos individuais. As repercussões sociais da minha decisão estavam se tornando cada vez mais palpáveis. De repente, meu telefone vibrou na mesa, uma mensagem do meu marido perguntando onde eu estava. A tensão no ar aumentou instantaneamente. Você precisa ir embora, ele disse rapidamente, olhando para a porta com preocupação. Não posso simplesmente desaparecer, respondi, sentindo o peso da responsabilidade me esmagar. Você precisa pensar no que quer para a sua vida, ele insistiu. E naquele momento crucial, uma revelação inesperada surgiu na conversa. Ele mencionou algo sobre um antigo segredo familiar que nunca tinha compartilhado comigo, algo que poderia mudar tudo entre nós. Por que você nunca me contou isso? Perguntei, surpresa e intrigada. Ele hesitou antes de responder, porque eu não queria te perder. As palavras dele reverberaram em mim enquanto tentava entender o significado daquela revelação em meio ao caos emocional em que estava mergulhada. Eu precisava fazer uma escolha definitiva: continuar nesse caminho incerto ou voltar para a segurança do meu casamento? Uma decisão estava prestes a ser tomada, as consequências ainda estavam por vir e eu sabia disso. As luzes do café começaram a brilhar mais intensamente enquanto eu olhava nos olhos dele, buscando respostas nas profundezas daquele olhar familiar e ao mesmo tempo tão distante. As luzes do café refletiam em meu olhar enquanto tentava decifrar o que estava acontecendo dentro de mim. A conversa fluiu de forma natural, mas a tensão pairava no ar. Ele falava sobre suas esperanças e medos, e eu me via presa em um turbilhão de emoções. As palavras dele ecoavam na minha mente, como se cada frase fosse uma chave para um lado desconhecido da minha vida. Você já pensou em como seria se tudo fosse diferente? Ele perguntou, com um sorriso que misturava curiosidade e compreensão. O que eu poderia responder? A verdade era que essa pergunta me assombrava a cada dia. O desejo de mudança crescia dentro de mim, mas o medo do desconhecido era paralisante. Às vezes, sinto que estou vivendo um sonho, respondi, tentando manter a conversa leve. Mas as palavras saíram mais pesadas do que eu pretendia. Ele inclinou a cabeça, observando-me com atenção, como se tentasse entender o que realmente se escondia por trás daquela fachada. O café estava cheio de vida ao nosso redor. O cheiro do pão fresco e das pastéis de nata permeava o ar, trazendo à tona memórias da infância. No entanto, nenhuma dessas lembranças parecia capaz de dissipar a névoa que envolvia meu coração. A conversa tomou um rumo inesperado quando ele mencionou uma viagem que havia feito recentemente. Foi lá que percebi o quanto é importante buscar o que realmente queremos, disse ele. Essas palavras ressoaram profundamente em mim. Eu não queria apenas existir, queria sentir novamente. Enquanto falávamos, os outros dois homens surgiram em minha mente como sombras. Cada um deles trazia algo único para minha vida, um oferecia conforto, outro aventura e o terceiro uma conexão emocional intensa. Era difícil não me perder nessa rede de sentimentos conflitantes. Quando finalmente deixamos o café, a noite estava fresca e convidativa. Caminhamos pelas ruas de Lisboa, iluminadas por postes antigos que pareciam contar histórias esquecidas. O bairro alto pulsava com música e risadas ao longe, era um lembrete constante da vida vibrante que eu ansiava por experimentar novamente. Posso te fazer uma pergunta? Ele disse enquanto parávamos em frente a uma pequena praça adornada com flores noturnas. O que você realmente deseja neste momento? A resposta escapou dos meus lábios antes mesmo de eu pensar: quero ser feliz. O silêncio se instalou entre nós, pesado e carregado de significado. Nesse instante, uma decisão começou a tomar forma dentro de mim. Eu não podia continuar vivendo entre as sombras,
precisava escolher entre os homens que despertavam algo novo em mim ou voltar para a segurança do meu casamento entediante. Enquanto caminhávamos juntos sob as estrelas, percebi que essa escolha não seria fácil e as consequências poderiam ser profundas. Um pensamento me atingiu com força: talvez eu estivesse prestes a mudar tudo na minha vida sem saber exatamente como isso afetaria aqueles ao meu redor. Vamos nos encontrar novamente? Ele perguntou suavemente ao nos despedirmos na porta do meu prédio. Sim, respondi sem hesitar. O peso da decisão pairava no ar enquanto eu entrava em casa, sentindo os olhares vazios das paredes à minha volta. As consequências estavam por vir, eu sabia disso agora mais do que nunca. O silêncio da casa era ensurdecedor. Cada passo que eu dava parecia ecoar nas paredes, lembrando-me da decisão que havia tomado. O peso das minhas escolhas se acumulava, e a expectativa do que viria a seguir me deixava inquieta. Enquanto eu caminhava para a sala, uma parte de mim desejava que tudo fosse diferente. O olhar distante do meu marido ao me ver entrar não passou despercebido. Ele estava absorto em seus pensamentos, como se estivesse esperando por algo que nunca chegaria. Como foi seu dia? Ele perguntou, sem realmente olhar para mim. A pergunta era automática, um ritual repetido que já não tinha mais significado. Foi normal, respondi, tentando esconder a confusão dentro de mim. O telefone tocou e o som cortou o ar pesado entre nós. Era um número desconhecido, hesitei antes de atender. Era um dos homens com quem eu havia me conectado. A voz dele soou familiar e reconfortante, como um abrigo em meio à tempestade. Precisamos conversar, ele disse com urgência. A conversa fluiu naturalmente, mas as palavras dele trouxeram à tona uma nova onda de emoções. Ele falava sobre suas próprias inseguranças e medos, e cada revelação parecia ressoar profundamente dentro de mim. No entanto, a cada palavra, uma sombra de culpa se aproximava. Você ainda está pensando na nossa última conversa? Ele perguntou. Sim, respondi honestamente. Mas não sei como lidar com isso. O diálogo continuou e, ao final da ligação, percebi que estava mais confusa do que antes. Eu desejava a conexão emocional que ele oferecia, mas sabia que isso significava cruzar uma linha ainda mais perigosa. Naquela noite, decidi sair para arejar a cabeça. As ruas de Lisboa estavam iluminadas pela luz suave dos postes antigos. O bairro alto pulsava com vida, risos e música ecoavam pelos becos estreitos enquanto eu caminhava sem destino certo. A atmosfera vibrante parecia contrastar com o vazio que sentia dentro de mim. Entrei em um café acolhedor e pedi um chá quente. Enquanto esperava, observei as pessoas ao meu redor, casais rindo juntos, amigos compartilhando histórias e momentos preciosos. Uma onda de nostalgia me invadiu, eu queria isso para mim novamente, não apenas os sorrisos superficiais do meu casamento entediante. Quando o telefone vibrou novamente no bolso da minha bolsa, meu coração disparou ao ver quem era, outro dos homens com quem eu havia me envolvido emocionalmente. Você gostaria de se encontrar amanhã? Ele perguntou diretamente. Sim, respondi sem hesitar, mesmo sabendo das repercussões dessa escolha. A resposta dele foi rápida: ótimo. Temos muito sobre o que conversar. Enquanto deixava o café e voltava para casa sob as estrelas brilhantes de Lisboa, percebi que estava prestes a entrar em um caminho sem volta. As conexões que havia feito eram intensas e profundas, e eu sabia disso agora mais do que nunca. Ao chegar em casa, encontrei meu marido sentado no sofá, olhando fixamente para a televisão desligada. Ele não percebeu minha presença até eu me sentar ao seu lado. Você está diferente, ele comentou finalmente. As palavras pairaram no ar entre nós como uma nuvem pesada de incerteza. Eu sabia que essa diferença poderia mudar tudo entre nós, talvez já tivesse mudado, mas encarar essa verdade era assustador demais. A noite avançou silenciosa enquanto eu lutava contra os sentimentos conflitantes dentro de mim.
O futuro parecia incerto e cheio de desafios à frente, cada decisão traria consequências além da minha compreensão atual.